E hoje eu vou falar sobre o pitch de vendas e temos o Alexandre Lorente, que vai falar sobre a proposta de valor e o modelo Canvas. Então, Alexandre, vamos dar início aqui ao nosso momento. Eu vou colocar já aqui para que a gente traga todo esse conteúdo para os profissionais. E sempre quando a gente fala para profissionais de saúde e terapeutas, é sempre uma alegria para nós, para podermos levar esse conteúdo que nós sempre nos dedicamos muito a construir. Eu trago o conhecimento da minha vivência como psicóloga, são mais de 14 anos atendendo em consultório, e o Alexandre aí com mais de 17 anos atuando com software, desenvolvimento de software para grandes empresas, e juntos nós unimos as nossas expertises para construir o EBOS Lifetime, que é algo que realmente nós pensamos numa solução para os profissionais de saúde e terapeutas. E hoje o nosso propósito é falar sobre como utilizar o modelo Canvas no dia a dia como um plano de negócios. Então, vocês vão compreender como existe um projeto ali dentro do modelo Canvas que pode facilitar a nossa vida dentro do dia a dia ali para entender a nossa empresa. Então, é importante que possamos olhar o nosso consultório, a nossa clínica como empresa, tá? Mesmo que seja um consultório. Entender o seu diferencial e o seu posicionamento no mercado e aprender a apresentar o seu serviço, então, com um pitch de vendas, que nós vamos mostrar aqui também, e descobrir uma plataforma de gestão completa, que além de ajudar na parte de gestão, também vai auxiliar no seu desenvolvimento de carreira. Então, eu convido aqui o Alexandre a trazer essa fala para nós sobre o modelo Canvas e proposta de valor. Legal. Bom, então vamos dar início aí. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo, sobre essa ferramenta, sobre esse conceito até chamado Canvas, quadro de modelo de negócio, né? E dentro do Canvas, desse quadro de modelo de negócio, ele tem uma esfera ali, uma área onde você vai inserir a sua proposta de valor. E essa proposta de valor, ela é o coração do teu negócio, é o coração da tua marca. É aquilo que vai fazer a diferença e a comunicação com o teu público. Então, vamos começar aí a entender a dimensão desse quadro de modelo de negócio. Bom, o que é o Canvas, né? Nada mais é do que, imagina, você ter um plano de negócio e você conseguir visualizar ele numa única página. Ele é um mapa completo, onde vai trabalhar todos os elementos e toda a conexão entre eles, criando toda uma sinergia e todo um entendimento de como funciona, desde a estrutura do teu negócio, os serviços que você entrega, o seu diferencial para quem é o seu público, a sua estrutura de custo e o seu modelo, sua estrutura de receitas. Então, esse mapa, ele não é uma coisa burocrática, chato. Pelo contrário, nós estamos trazendo aqui uma ferramenta que não é nem tão antiga assim, ela surgiu basicamente em meados de 2010 e ainda se torna uma novidade e um diferencial no mercado. Então, quem dominar essa ferramenta vai conseguir fazer uma lapidação, um entendimento e um redesenho do seu negócio em si, do seu trabalho, como um grande diferencial no mercado, até para que você tenha uma visão muito mais completa e mais assertiva também. Então, vamos dar seguimento aí para a gente entender um pouco mais desse quadro. Da sobrecarga à clareza, né? Que já diz tudo. Então, quais são os benefícios? Inclusive, já disse até alguns deles. Vamos lá. Foco. Eliminar qualquer tipo de distração e dando total ênfase ao crescimento do teu negócio. Uma comunicação clara, como eu disse, e eu vou mostrar daqui para um pouquinho mais adiante, vocês vão ter a total clareza de como trabalhar o seu serviço, a sua proposta, aquilo que você quer divulgar e trabalhar e atingir o teu público. Então, esses canais de comunicação, os formatos de comunicação, isso vai se tornar cada vez mais claro. Agilidade. Quando você constrói esse mapa do modelo Canvas aqui, o quadro do modelo de negócio, a agilidade para você tomar decisões, as estratégias, o seu marketing, né, o direcionamento com seus pacientes, com seu público, e vai fazer também total diferença. E a visão 360, ela é importante, porque ela dá o caminho para você olhar o todo
do que está acontecendo ponta a ponta e você entender nuances e locais que você pode aprimorar e melhorar também. Então, aqui nós temos o quadro do modelo de negócios, tá? E nesse quadro do modelo de negócios, agora, os 9 blocos. O que são eles? Aqui, imagina numa única folha aí, A4, você colocar esses 4 blocos aqui e você começar a entender quais são os parceiros chaves do teu negócio, aquele que te ajuda a crescer. Por exemplo, parceiros de indicação mútua, redes e comunidades profissionais, supervisores, mentores, plataformas, ferramentas. Vocês vão preencher aqui a sua rede de parceiros. Pode ser entre outras opções, né? Então, quando você preenche aqui, imagina que isso, cada um é um post-it, e você está colocando esse post-it nessa folha A4, para você olhar todo o desenho, todo o design aí do teu negócio. E aqui nós vamos trabalhar as atividades chaves. Quais são essas atividades chaves para você entregar o seu valor? Quais as sessões, atendimentos, serviço de marketing ou divulgação, estudo, atualização, gestão administrativa? Então, todas as atividades para você gerar a operação no seu dia a dia, sejam elas de atendimento, sejam elas de publicidade, marketing, sejam elas financeiras, tarefas administrativas, tarefas de estudo, de análise, né, o tempo seu, enfim, você vai enumerar elas aqui. E aqui você vai trazer embaixo os recursos chaves, que são o quê? O que você precisa para funcionar. Então, eu preciso de ferramenta, eu preciso de um sistema, eu preciso de um consultório físico ou online, credenciais, determinadas plataformas para alguma outra operação. Você vai também colocar aqui disso de uma forma muito clara, muito coesa. E aí, nós chegamos no coração dessa ferramenta, que é a proposta de valor, que entrega a transformação que você gera, tá? Então, qual o problema que você resolve? Isso é muito importante, deixar muito claro isso. O que te diferencia? Quais resultados você está entregando? E por que o teu paciente deve ou irá te escolher? Então, quando você responde essas perguntas com uma proposta de valor, e logo mais eu vou dar um exemplo de algumas delas, você vai ter digamos assim, uma frase poderosa, não é um slogan, é mais que um slogan, não é um pitch de venda ainda, é um pouco menor, a Vânia vai falar logo mais sobre o pitch de vendas, mas é uma introdução muito profunda e o alicerce daquilo que você está entregando de fato. Então, por isso que se chama essa proposta de valor. E aí, quando eu tenho a proposta de valor, é bem importante eu pensar também agora sobre relacionamento com clientes, quais canais que eu vou me relacionar e quem são os meus clientes, quem são meu público-alvo. Então, vamos pular aqui, vamos para o público-alvo. Para quem você quer entregar esse valor? E aqui nós temos esse segmento de clientes, então nós vamos pensar quem é o meu perfil ideal, a faixa etária e a condição, se é online, se é presencial ou ambos, e o nicho de especialização. Quanto mais você detalhar aqui o teu público-alvo, mais assertivo e importante será. Será que nós atendemos qualquer paciente, qualquer cliente, qualquer público? Ou eu consigo nichar isso e trabalhar de uma forma muito mais direcionada para que eu consiga não só me especializar a minha comunicação, mas conseguir também entregar esta minha proposta de valor de forma muito mais assertiva. Então, essa construção do seu público ideal aqui, o segmento de seus clientes, ela será necessária, ela será fundamental para você conseguir os resultados almejados. E para conseguir os resultados almejados, nós vamos falar sobre relacionamento, né? Como você fideliza seus clientes, seus pacientes. Eu faço acompanhamento de pós-sessão, eu faço follow-up de comunicação,
eu faço uma gestão de cancelamentos, vínculos, continuidade, entre outros. Tudo bem, mas por quais canais que você utiliza essa da tua comunicação, do teu relacionamento? Eu utilizo do Instagram, do Google, através da minha página, link de agendamentos, uma plataforma de gestão de agendamentos, eventos, webinars. Então, você vai construir em cada bloco desse quais são as formas de relacionamento e quais são os canais por quais você presta e realiza esse teu relacionamento com o teu público. Então, nós vamos para a parte de baixo desse quadro, onde temos 2 boxes aqui, vamos assim chamar, onde eu vou definir qual é a minha estrutura de custo, os gastos necessários que eu preciso para operar o meu dia a dia, o meu consultório, o meu trabalho, os meus atendimentos. Então, aqui eu vou descrever de uma forma muito simples também. Consultório, coworking, ferramentas de sistema, formação, especialização, marketing de divulgação, posso colocar aqui contabilidade, posso colocar também outras situações que são necessárias na sua rotina mensal como estrutura de custos, tá? E interessante aqui à direita, agora eu vou pensar como que eu ganho, quais são as modalidades de minha receita para eu conseguir esses meus resultados, né, os meus valores. Então, eu vou cobrar por qual formato? Eu cobro por valor de sessão, valor de consulta, mas eu também faço pacotes de atendimento, né, ou até de mensalidades e outros serviços. Mas eu também, poxa, Alexandre, eu trabalho com cursos, eu faço palestras, eu dou mentoria, eu participo de outros planos e ações. Vocês devem especificar aqui. Então, lembrando que aqui são os formatos de receita na qual você ganha o teu dinheiro com a prestação dos seus serviços. Então, quando você descreve nesses 9 blocos aqui as informações, como estão alguns exemplos aqui explicando, essa clareza se torna um caminho, uma direção, como disse, um mapa para você poder atuar de forma mais firme, mais assertiva, poupar melhor o seu tempo, os seus recursos, e você conseguir trabalhar melhor naquilo que você sabe e gosta de fazer. Então, clareza, hoje em dia, neste novo momento na qual nós estamos vivendo, ela é fundamental para que nós consigamos ter mais produtividade, mais assertividade e melhores resultados e empenho. E este quadro não é uma vez que eu preenchi ele e parei. Não, ele pode ser aperfeiçoado de tempos em tempos. Essa que é a beleza da coisa. Você pode lapidar e melhorar a sua proposta de valor. Você pode fazer pesquisa de mercado, você pode olhar concorrência, você usa as referências e trabalha na própria IA para melhorar cada vez mais essa proposta de valor. E quando você tem esse quadro definido com essas informações, imagine só você jogar isso numa IA e fazer determinadas perguntas sobre o teu negócio, criar conteúdos assertivos, biografias, material para publicidade. Ele vai olhar e entender, de fato, o que você faz, como você opera, como você se relaciona com o teu público e quem são esses teus clientes, ou quem é esse teu público-alvo. Então, isso fica muito mais fácil em um documento. Olha que interessante, a própria IA analisar o todo e trazer isso de forma mais personalizada para você. Então, utilize essa ferramenta, utilize desse conceito, que ainda é novo, mas você dominando isso, você sairá na frente, pode ter certeza disso. Então, vamos dar continuidade e entender um pouquinho mais sobre a proposta de valor. Como eu disse, a proposta de valor ela é o coração do teu negócio, não é o que você faz, é a transformação que você gera. Isso é muito importante, deixar bem claro. Então, esse modelo Canvas, ele vai definir e ele vai, através dos outros elementos, dos outros blocos, como nós apresentamos aqui, esse bloco central, ele vai se tornar mais evidente e vai poder clarear melhor a sua proposta de valor, para se tornar, de fato, um diferencial competitivo e se tornar, o melhor de tudo,
claro para o seu público que você quer atingir. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos, então, dessas propostas de valor? Então, vamos imaginar aqui, né, uma psicóloga. Geralmente, quando nós perguntamos o que a pessoa, a psicóloga, né, esse profissional diz, faço terapia cognitiva e comportamental. Ah, mas isso não é uma proposta de valor. E se você trabalhar o seguinte exemplo aqui, ajudo mulheres a superarem a ansiedade para que possam retomar o controle de suas vidas com mais confiança e leveza. Uma nutricionista, eu faço planos alimentares. Não, você guia os seus pacientes a fazerem as pazes com a comida, construindo uma relação saudável com um corpo sem dietas restritivas. Um fisioterapeuta, eu trato em dores da coluna. Não, muito mais que isso. Você devolve a liberdade de movimento para pessoas com dores crônicas, permitindo que voltem a praticar suas atividades favoritas sem medo. Então, percebem só essas propostas de valor, como elas são totalmente diferenciadas, e isso traz um norte, um aspecto emocional com o teu público. É aqui que está. Não só você demonstra o teu valor, como você conecta emocionalmente com o teu público, dando clareza, dando entendimento, empatia e a percepção que ele vai estar mais bem cuidado e envolvido com você. Então, a proposta de valor, ela é a base para qualquer profissional da saúde. Ela é a base, na verdade, para todos e quaisquer profissionais do mercado. Esse modelo aqui, ele se aplica a qualquer nicho, tá, pessoal? Para qualquer exemplo, qualquer categoria, qualquer segmento de negócio. Mas voltando aqui a vocês, profissionais de saúde, autônomos, né, terapeutas, psicólogos, nutricionistas, massoterapeutas, esteticistas, até mesmo espaços de coworking, entre outros profissionais, como médicos. Então, vocês conseguem, através dessa ferramenta, criar uma definição melhor e olhar para você, para o seu negócio, com uma atenção muito maior e uma direção. Essa é a proposta de valor. Essa proposta está dentro do modelo Canvas, do quadro do modelo de negócio. Falando de continuidade, nós vamos falar o que é pitch de vendas. Alguns sabem, outros não sabem. E pitch de vendas, a Vânia vai falar bem rapidamente, bem assertivamente, bem interessante para vocês sobre esse conceito. Mas o pitch de vendas ele só funciona se houver e tiver bem definido a sua proposta de valor. A proposta de valor definida, ela vai guiar um bom pitch de vendas. Então, novamente, a clareza para ter uma boa comunicação e agir com naturalidade e autoridade perante o mercado. Trazendo aí para vocês sobre modelo Canvas, proposta de valor e quais são os aspectos para que a gente consiga construir. Mas tem uma novidade aqui também que vamos mostrar para vocês de como vocês podem construir esse modelo Canvas. Boa noite, pessoal. Então, vamos dar sequência. E agora eu vou entrar, como bem o Alexandre falou, nessa parte do pitch de vendas. E falando sobre o pitch de vendas, é super interessante para nós, dentro da área de saúde também, porque geralmente a gente também não ouviu falar sobre o que é o pitch de vendas. E nós aprendemos algumas coisas totalmente fora da faculdade, porque na faculdade nós não aprendemos nada sobre isso, e hoje eu vou trazer para vocês de uma forma muito simplificada, vamos dizer assim, para que vocês possam aprender a utilizar toda essa parte do pitch dentro do dia a dia de vocês, tá? Então, aqui também vocês podem ter acesso ao modelo Canvas lá dentro do nosso sistema, do sistema do eBoss Lifetime. Vocês têm um quadro Canvas para ser preenchido e depois vocês dão sequência também ao planejamento estratégico. Então, isso aqui faz parte do nosso plano Master e está disponível para todos os clientes que assinarem este plano. Então, domine o pitch de vendas agora, e vocês vão usar muito a proposta de valor e o modelo Canvas que o Alexandre trouxe para usar os diferenciais de vocês dentro do dia a dia.
Quando nós falamos de proposta de valor e pitch de vendas, é realmente trabalhar muito o que nós temos como diferenciais dentro da área da saúde, porque hoje nós bem sabemos que existe uma concorrência muito grande dentro da área. É muito diferente de um perfil que nós tínhamos de trabalho anterior. Então, hoje nós precisamos nos destacar de alguma forma, de uma forma positiva, claro, sempre pensando em nos tornarmos referência, e por isso a gente fala de técnicas que vocês podem usar no dia a dia para que vocês consigam aprender realmente a mostrar o valor daquilo que vocês fazem. Então, a ideia que a gente vai trazer aqui é sempre isso, que vocês possam mostrar o quanto vocês sabem sobre o que vocês estão falando e como vocês conseguem oferecer um diferencial para os seus pacientes, então. O que é o pitch de vendas? Ele é uma breve apresentação. A gente costuma falar, existem vários modelos de pitch de vendas. A gente vai falar aqui de um modelo que ele é breve, ele é curtinho, ele é em torno de 1 minuto, então vocês vão perceber que vocês vão criar um conteúdo bem prático, e ele é realmente para que você possa falar sobre o teu trabalho para alguém que você conheceu e você só tem minutos, segundos ali para conversar com aquela pessoa. A gente brinca que é o pitch do elevador. Então, o elevador está ali subindo ou descendo, você tem pouquíssimos segundos ali, às vezes, para poder falar o que você faz para alguém e fazer com que essa pessoa se interesse pelo seu trabalho. Então, ele deve ser breve, sempre direto ao ponto, mas trazendo os diferenciais, estratégico, por isso que nós vamos pensar em cada palavra que nós vamos colocar dentro do nosso pitch, e claro, ele é para despertar esse interesse, para que a pessoa queira conhecer mais sobre você, sobre o que você faz. Então, ele é uma chamada inicial para que você atraia a atenção dessa pessoa e ela queira depois saber mais. É claro que depois você vai passar o teu contato de alguma forma para que a pessoa possa te acessar e conhecer mais daquilo que você faz. A ideia, então, é gerar um desejo no outro pelo serviço que você presta. E aqui nós temos alguns elementos desse pitch. Então, quem é você? Você vai falar sobre a tua criatividade e toda a experiência que você tem como relevante. Quanto tempo você tem de experiência? Você pode trazer aqui a sua formação, aquilo que é mais importante ali. Claro que nós temos muitas pós, muitos cursos, mas aqui você vai selecionar aquilo que você entende que mais vai despertar o interesse do público. Você vai falar quem você ajuda, aqui vai entrar muito o nicho que você atende. Então, quem é o público que você atende? Quem você vai ajudar? Qual é o problema que você resolve? Então, de novo, é um nicho de forma muito específica. Não vai dar para você falar ali naquele momento para a pessoa sobre, eu atendo crianças, adolescentes, adultos, por exemplo, usando a minha experiência como psicóloga. Eu atendo todas as idades, todos os problemas. Não, isso fica muito genérico. Então, eu preciso trazer isso de uma forma muito concisa. Eu atendo adultos, principalmente ressignificando traumas. Aqui como um exemplo bem breve. E como eu resolvo? O que eu uso de diferente para fazer esse tratamento? Aí eu posso entrar com a minha experiência mais técnica e mais aprofundada. Por exemplo, no meu caso, eu posso dizer, eu uso a terapia cognitivo-comportamental, estratégias práticas, e uso também a hipnose dentro dos tratamentos. Eu consigo fazer uma diferenciação quando eu trago esses pontos em específico. E qual é o resultado, a transformação que a pessoa vai receber com aquilo que você faz. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu ressignifico traumas para que a pessoa possa ter uma vida mais livre, possa ter a liberdade de voltar a ser ela, ou de encontrar a sua identidade. E aí, o call to action é realmente essa chamada. Aí é onde você vai falar, siga o meu Instagram, nós temos aqui, né, a gente costuma chamar de CTA, dentro das redes sociais, siga o meu Instagram, conecte com o meu WhatsApp. Aí, nesse caso, quando você estiver conversando pessoalmente com alguém, você vai passar o teu WhatsApp, vai entregar o QR Code ali para que a pessoa possa acessar as tuas mídias sociais, você vai deixar bem acessível e bem fácil esse acesso da pessoa para você, que aí é onde depois, claro, você vai aprofundar com a pessoa aquilo que você faz. Então, aqui lembrando essa chamada inicial do que você faz, do que você entrega, do que você entrega de diferente. Então, essa é a ideia aqui, para que você já consiga se destacar. E vamos imaginar lá, você está num grupo de 30 psicólogos. Eu vou usar o exemplo da minha área, tá? 30 psicólogos.
cada um falando ali o que ele faz para um cliente em específico. Como que nós vamos nos diferenciar para que esse cliente possa entender que, nossa, é essa pessoa que vai resolver a minha dor, é essa pessoa que eu sei que eu vou ter uma sintonia maior pelo que essa pessoa falou. Então, é essa a ideia do pitch, é nos diferenciarmos mesmo e principalmente trazermos valor naquilo que nós fazemos. E aqui eu trago um exemplo na prática, é claro, para que vocês possam usar no dia a dia de vocês. Então, aqui, quem sou eu? Eu sou psicóloga com mais de 14 anos de experiência. Quem eu ajudo? Então, ajudo mulheres sobrecarregadas emocionalmente. O que eu trago para essas pessoas? Qual é a transformação? Então, ajudo a recuperar o equilíbrio e a autoconfiança. E quais são os meios em que eu faço isso? Por meio da hipnoterapia e de uma psicologia moderna. A minha abordagem integra técnicas comprovadas que permitem as minhas clientes superarem ansiedade, estresse, bloqueios emocionais, transformando-se, aqui novamente a transformação, transformando-se em mulheres mais seguras, equilibradas e realizadas. Então, vocês podem ver aqui todos esses pontos, inclusive ali ao final, que é a chamada para a ação, a CTA. Se você se identifica com essa situação, vamos conversar sobre como eu posso ajudá-la a retomar aí o controle da sua vida emocional. Esse material aqui, por exemplo, é um material que eu poderia utilizar nas minhas redes sociais também. Então, esse pitch de vendas, ele também pode ir para as suas mídias sociais. Ele não só precisa ser algo que você vai expressar ali de maneira presencial, tá? Com alguém que você esteja conversando e que você tenha a intenção de mostrar o que você faz. E claro que aqui você vai reorganizar, você pode escrever mais de um pitch, usando, claro, ali toda essa estratégia das melhores formas de você falar, as melhores palavras para você falar aquilo que você faz. Por exemplo, se dentro do teu nicho você tem subnichos, então eu atendo mulheres, mas eu atendo ali nesse sentido de um tratamento de transtornos de ansiedade, eu atendo a questão de traumas, então eu posso ter subnichos dentro daquela minha área mais específica, tá? E aí eu posso construir um pitch também para cada um deles. E aí, dentro do pitch, quando nós vamos falar tanto de um momento em que você esteja presencialmente com alguém, quanto também, principalmente hoje que nós precisamos estar nas mídias sociais, aqui é a forma como você também vai se comunicar, porque é importante que a gente fale com muita confiança, o importante é que nós possamos comunicar claramente aquilo que a gente deseja ali para as pessoas, e não ter esse ruído, muitas vezes, na nossa comunicação. Então, nós já falamos aqui no momento anterior também, em uma outra imersão, sobre essa questão do conseguir traduzir aquele conteúdo mais técnico para um conteúdo mais acessível para o público leigo. Então, nós vamos trabalhar aqui também alguns pontos que vão se conectar a essa parte também do nosso posicionamento. A postura, então como é que nós vamos falar? O paciente, ou o futuro paciente, aquela pessoa que nós estamos conversando, ela vai perceber a nossa postura corporal. Se nós não estamos com uma postura corporal que demonstre essa confiança, possivelmente nós não vamos nos conectar com uma ou mais pessoas que estejam ali e a gente converse para tentar trazê-los aí para ser nossos pacientes ou clientes. Então, essa questão da sua postura corporal, ela é extremamente importante. O nosso tom de voz. Eu trabalho muito com a hipnose ericksoniana, e na hipnose ericksoniana a gente trabalha muito a tonalidade vocal. Então, tem momentos em que a gente aumenta esse ritmo, tem momentos em que a gente diminui o ritmo de fala, tem momentos em que a gente sobe a voz para algumas palavras em específico que você quer que fiquem mais gravadas ainda na mente da pessoa. Em outros momentos a gente diminui o tom de voz, e quando nós fazemos essa oscilação, a gente tende a trazer um pouco mais da atenção da pessoa para aquilo que nós estamos falando, em vez de estarmos sempre ali, né, de maneira linear com o nosso tom de voz. Então, mudar essa entonação ela é bastante importante, e isso tudo, claro, é treinável. Então, algumas pessoas podem, talvez, estar se perguntando agora, mas como eu vou fazer isso? Tudo isso aqui, ele é treinável. Então, é importante que vocês vão realizando, coloquem uma dessas atividades para fazer cada semana, e isso vai ajudar com que vocês possam fixar esse conteúdo. Então, uma semana você vai prestar bastante atenção na sua postura, na outra semana no seu tom de voz, na outra semana na sua autenticidade, e você pode ir variando isso até sentir que você consolida essa habilidade também. E, claro, além da questão do nosso tom de voz,
é o nosso contato visual. É importante que você tenha esse contato visual com as pessoas. Geralmente a gente acha estranho quando estamos conversando com alguém que não nos olha nos olhos. É claro, pode existir uma série de questões para que a pessoa não faça isso, às vezes uma timidez excessiva, uma vergonha, algo nesse aspecto. Mas quando a gente tem esse olhar ali com o outro, mesmo quando estamos gravando um vídeo, tá? Não só quando estamos, por exemplo, com uma pessoa, ou quando estamos palestrando para várias pessoas, essa questão da parte visual, ela é bastante importante, da nossa comunicação visual também. Cada detalhe aqui, ele é muito importante para esse complemento do que nós vamos comunicar. Eles não podem ser tratados em separado, a não ser agora, enquanto vocês vão treinar tudo isso, mas a gente entende que todos eles caminham juntos. As pausas estratégicas. Geralmente as pessoas, elas tendem a ter medo do silêncio. Eu costumo falar bastante isso também para os pacientes dentro do consultório. Quando nós estamos no diálogo, nós não precisamos ter medo do silêncio, aquele momento em que fica aquele vão, aquele vazio. Muitas vezes é um momento em que nós podemos usar para pensar em algo que a gente vai falar para outra pessoa, é um momento em que a gente pode perceber algumas reações da outra pessoa também com relação a isso. Então, é usar o silêncio realmente como uma pausa estratégica. Para fazer também uma respiração, principalmente hoje, nós tendemos a falar de maneira muito rápida, às vezes a gente até engole algumas palavras por conta dessa ansiedade de falar rapidamente tudo. Então, usar essas pausas para uma respiração, para você pontuar mais o teu tom de voz, isso também auxilia muito, principalmente na forma como nós seremos entendidos pelo outro, tá? E diferente de acharmos que aquela pessoa que fala muito alto, muito rápido, é a pessoa que vai receber mais atenção, não é assim que funciona. Até mesmo essa pausa mais estratégica na nossa fala, ela pode demonstrar ali também uma inteligência emocional maior, tá, para algumas pessoas. Então, isso é legal que vocês observem também no dia a dia de vocês. Geralmente, as pessoas que têm esse treino maior da inteligência emocional, elas não têm aquela fala tão dentro da ansiedade, tão rápida ali, como a gente acaba percebendo muitas pessoas no dia a dia. E, claro, a autenticidade, sermos genuínos, mesmo em um mundo em que a gente percebe tantas cópias, quando a gente fala de mídias sociais ou fora dela também, e a dificuldade das pessoas conseguirem ser elas mesmas. Às vezes a gente admira tanto alguém que a gente quer ser muito igual àquela pessoa, ou a gente vê algo funcionando numa rede social e a gente quer fazer exatamente igual, sem adaptar aquilo à nossa personalidade. Claro que aqui eu falo da importância de desenvolvermos habilidades, mas é continuarmos sendo nós mesmos, é não perdermos a nossa essência quando nós estivermos falando daquilo que a gente acredita, e principalmente do trabalho que nós escolhemos, principalmente geralmente quando é profissional de saúde, desse amor que a gente tende a fazer o nosso trabalho, e a gente tende a escolher também o nosso trabalho, a nossa profissão. E aí, claro, a gente já entra também na energia, que é demonstrar essa paixão pelo que nós fazemos. E isso fica claro quando a gente gosta do que a gente faz, tá? Na forma de comunicar, a gente percebe. Então, vocês podem olhar para algumas pessoas, assistir alguns vídeos, e vocês vão perceber claramente as pessoas que estão falando de algo em que elas talvez não gostem muito, elas não têm esse entusiasmo, e aquela pessoa que tem paixão pelo que ela está falando, pelo que ela está estudando, por aquilo que ela gosta realmente de fazer. Então, usem essa energia também a favor de vocês. Então, aqui são alguns pontos bastante importantes nessa parte da oratória, do pitch, tá? É a forma de comunicar mesmo com mais confiança, com mais segurança no dia a dia. E, de novo, seja isso de maneira presencial, ou seja isso também num formato mais online, e aí pode ser uma chamada, como nós estamos fazendo aqui, pode ser uma gravação de conteúdos, aí vocês vão entender o que cabe para cada um. E aqui, claro, uma prática guiada para que vocês possam fazer. Então, o que eu quero pedir para vocês agora é para que vocês escrevam ali no chat essa prática aqui do nosso pitch de vendas. Então, coloquem lá quem vocês ajudam a fazer o quê, através do quê, qual é a sua estratégia e qual é o resultado que você espera dessa estratégia também.
Eu vou voltar naquele slide anterior, que tem essa parte ali como o meu exemplo, e até o anterior a esse, para ficar bem um pouco mais fácil ali para vocês escreverem, mas vão escrevendo ali no chat, e a gente vai falando aqui com vocês também sobre a forma como vocês estão trazendo, tá? Fiquem tranquilos que aqui nós vamos ajudá-los, apoiá-los, ajustar, tá? Não é certo e errado, até porque não existe certo e errado do pitch. Existe aquele pitch que é mais encantador e aquele que pode ser talvez um pouquinho menos encantador. E aqui um checklist também para um pitch de impacto. Seja bem específico sobre quem você atende, proposta de valor e nicho de atendimento. Aqui é muito importante. Você tem clareza sobre o problema que você resolve ou você não tem clareza? Se você não tiver clareza, o teu perfil ideal de paciente, de cliente, também não vai saber que ele é o ideal para você, que você é a pessoa ideal para resolver o que ele trabalha, o que ele precisa trabalhar. Mencione a metodologia, o que você faz, ou que forma você utiliza, mesmo que seja uma abordagem igual a de outras pessoas, mas o que te torna único no que você faz? Qual é o teu diferencial aqui? A forma como você utiliza o que você estudou. Qual é o resultado, a transformação que você vai entregar? Aqui aquele CTA, então é a chamada para a ação dessa pessoa, entre em contato comigo, eu entrego o meu cartão, eu entrego um QR Code para a pessoa poder me acessar. O ideal é que esse pitch seja curtinho, então, como nós falamos, para esse modelo aqui. Como eu falei, vocês podem depois procurar outros pitches de vendas que têm um modelo muito maior. Então, esse aqui é o modelo mais curtinho, tá? Use uma linguagem que não seja técnica, porque senão o cliente não vai compreender. E a ideia é que desperte essa emoção e esse interesse ali do nosso cliente ideal, do nosso paciente ideal. Então, eu vou voltar aqui para vocês poderem olhar como fazer. Então, quem é você? Aí, aqui no exemplo, sou psicóloga com mais de 14 anos de experiência. Então, coloquem lá, podem colocar no chat para nós. Quem você ajuda? Qual é o seu cliente ideal de maneira muito específica? Então, aqui no meu caso, são mulheres sobrecarregadas emocionalmente. Então, meu nicho principal aqui, idealizando, sendo mulheres. Aqui também, qual é o problema que você resolve? Então, qual é a dor real desse público? Tá? Então, nesse caso, né, a dor seria essa sobrecarga emocional dessas mulheres. Como eu resolvo? Então, por meio da hipnose e de um estilo de psicologia mais moderno, qual é o resultado que eu gero para essas mulheres, então? Eu gero o equilíbrio, recuperar o equilíbrio e essa autoconfiança, transformando-as em mulheres mais seguras, equilibradas e realizadas. E aqui a chamada para ação. Então, aqui, se você se identifica com essa situação, você pode entrar em contato comigo para que eu possa explicar mais sobre essa forma como eu atuo. Então, vocês podem fazer agora, por favor, essa parte da prática guiada aqui. Realmente, a ideia é que vocês saiam daqui tendo esse conteúdo de maneira muito prática e aplicável no dia a dia de vocês. Então, nós temos aqui uma das chamadas aqui do pitch, ajuda mulheres da saúde a organizarem a sua rotina através de uma mentoria de grupo reduzido, para que possam usufruir de uma vida profissional com mais direção e mais leveza. Então, aqui nós temos quem eu ajudo, que é o público, mulheres da saúde, a organizarem sua rotina, a fazer o quê? Através do quê? Através de uma mentoria de grupos reduzidos, e qual é o resultado que essa pessoa está gerando, qual é a transformação, para que possam usufruir de uma vida profissional com mais direção e leveza. Percebem como essa chamada se torna muito mais interessante do que, de repente, se essa profissional colocasse, eu ajudo mulheres dentro de um processo de mentoria, ou eu ajudo pessoas dentro de uma mentoria, a fazerem algumas coisas de organização do dia a dia, mas não fica tão claro o que essa pessoa faz, né? Ou ela falasse somente, eu trabalho com mentoria, tá? Mas mentoria para quem? E voltada a quê? E qual é o resultado que essas pessoas têm? É tornar mesmo essa chamada, como a gente já falou, muito mais interessante e trazer um pouco mais de emoção. Então, usufruir de uma vida profissional com mais direção e leveza. Principalmente quando nós falamos hoje em dia
do nosso meio profissional, essa direção e leveza, ela traz um certo alívio quando a gente lê ou quando a gente escuta. Então, isso já possivelmente iria conectar com várias profissionais. Aqui nós temos também, eu ajudo mulheres a melhorarem sua autoestima. Então, quem eu ajudo? As mulheres a quê? A melhorar a sua autoestima, através de tratamentos de estrias, para que elas se sintam mais seguras com elas mesmas. Então, aqui através do tratamento, e aí você pode colocar até um pouquinho mais aqui dentro do tratamento de estrias, por exemplo, algo mais que seja diferencial. Como você também faz a mais o tratamento de estrias? Ficou muito bom, tá? E isso ajudaria a selecionar um pouquinho mais ainda esse seu diferencial, tá? Para que elas se sintam mais seguras com elas mesmas. Percebe que quando a gente, de novo, lê ou escuta algo como nós temos aqui, torna muito mais desejável o que a gente oferece, não fica vago, fica muito mais aprofundado, porque a gente já fala o nosso diferencial e a gente já fala o que as pessoas podem esperar. E quando a gente fala para a pessoa o que ela pode esperar, a gente compreende que geralmente elas têm um interesse muito maior naquilo que nós estamos falando. Então ficou excelente aqui também. E aqui nós temos também de uma psicóloga, eu não estou falando o nome de vocês por conta da gravação, tá, gente? Eu sou psicóloga e designer de interiores e ajudo mulheres a explorar histórias, cores e emoções para redesenhar o seu mundo interno. Olha que interessante. Então, aqui o diferencial, né, aqui ajudar mulheres a explorar as suas histórias, cores e emoções, e qual é também aqui a transformação, para redesenhar o seu mundo interno. Ficou excelente também. Estou trazendo aqui toda a expertise de vocês. Muito bom. E aqui falando novamente das nossas dores. A gente fala também, o pitch de vendas também tende a ser uma das nossas dores, por muitas vezes não sabermos como aplicar isso no nosso dia a dia. E nós temos outras, além dessas. É a parte de captação de pacientes, então a dificuldade hoje em atrair pacientes de uma maneira mais consistente, aquela pessoa que se identifique mais também conosco, fazer esse filtro, para que a gente não fique recebendo tantos contatos de pessoas que não teremos essa conexão de trabalho, perfis de pessoas que não é o público que nós atendemos. Então, por isso, dá importância também, de novo, do modelo Canvas, a proposta de valor e o pitch de vendas. Essa clareza que nós temos com relação àquilo que nós entregamos para o paciente. Isso vai tornar essa captação mais clara, tá? Precificar os serviços. Então, se nós não sabemos o valor do que a gente faz, nós não sabemos o nosso diferencial, essa proposta de valor, como que nós vamos saber precificar? Geralmente, nós vamos tender a precificar com base nas nossas crenças, no nosso achismo, e olhando o concorrente, o que não é ideal, porque muitas vezes as nossas formações, elas são diferenciadas. A nossa história de vida, o local onde a gente atende, tem tudo isso que você precisa analisar. Então, essa questão da precificação, ela acaba sendo algo que muitas vezes a gente vê que os profissionais de saúde, eles têm uma dificuldade de fazer. Organização de agenda, então esse é um ponto também muito específico, essa gestão de tempo, porque a nossa agenda, ela é muito corrida no dia a dia, a gente sabe, sendo profissional de saúde, o quanto a gente precisa cuidar da agenda, até para não empilhar atendimentos, para não também sobrecarregarmos a nossa agenda, e às vezes para não marcarmos, né, um paciente ali no horário que outro já estava agendado. Então, essa gestão, ela é extremamente importante também, e nem sempre fácil de fazer, por mais que pareça ser fácil. O marketing, como é que nós divulgamos, então, o que a gente faz, como é que nós nos posicionamos dentro da área de saúde? Existe toda essa questão também do nosso código de ética, o que pode, o que não pode. Então, fazer um marketing não é simplesmente gravar um vídeo, escrever um texto e publicar. Ele precisa ter toda essa análise de, será que ele está dentro dos padrões éticos? Ele está realmente falando do que eu tenho de conhecimento? Será que ele está acessível ao público leigo? Então, essa questão do marketing, em alguns momentos, ela pega também bastante para nós. A gestão financeira. Então, se não sabemos precificar os nossos serviços, a nossa gestão financeira também vai ser um caos. E tem profissionais que sequer fazem a gestão financeira, eles não sabem o que entra e o que sai do seu consultório, da sua clínica. E isso é realmente, assim, olhar para uma carreira que, infelizmente, você vai viver apagando incêndio.
sem saber se você está crescendo ou não. Então, aprender sobre essa gestão financeira é muito importante. E sobre o posicionamento, como é que eu comunico o meu diferencial para o meu público, como é que eu me posiciono, não só pensando no consultório, pensando no meu paciente ali no 1 a 1, mas pensando de uma maneira mais geral. Hoje nós também vemos profissionais atuando com palestras, construindo uma carreira digital, então esse posicionamento ele precisa ser muito bem desenhado para nós profissionais de saúde por conta da nossa responsabilidade sobre aquilo que a gente comunica. É importante estarmos nas mídias sociais, mas é importante também seguirmos todas as regras que nós temos ali dentro do nosso conselho de classe. Então, agora eu passo para o Alexandre, para que ele possa falar sobre o nosso ecossistema também. Então, já trouxe um conteúdo ali importante também para vocês, assim como o conteúdo inicial do Alexandre. E agora nós continuamos com uma parte extremamente importante de toda a gestão em si do nosso espaço. Alexandre? Bom, a Vânia expôs aí para vocês, falou de dores, né? E quando a gente fala de dores, a gente tem que pensar logo em solução. E solução são as ferramentas adequadas para que vocês consigam operar toda a forma de seus atendimentos, finanças, né, seus controles dos seus recebíveis, dos seus pagamentos, organizar a sua jornada dos seus pacientes, saber a linha do tempo, último atendimento, as interações que você teve com o seu público, com o seu paciente, as estratégias do seu negócio, estratégias de marketing, organização para as mídias sociais dos seus conteúdos e até mesmo uma landing page. Tudo isso o eBOSS Lifetime oferece de uma forma muito prática, integrada, simples, que vai não só facilitar o teu dia a dia com uma organização, mas vai te dar algo que nenhuma outra ferramenta te dá. A visão do seu negócio, a visão da sua carreira, alinhada a um apoio estratégico, com conteúdos na plataforma e ainda mais a questão do marketing. Vocês têm a capacidade de gerenciar seus potenciais pacientes, clientes ali. Vocês conseguem ter uma página web profissional para quem tem site, ótimo, será uma página a mais de divulgação para quem não tem site. Vocês conseguem ter essa página web para divulgar os seus serviços e espalhar isso no seu próprio Instagram, substituindo, de repente, o Linktree, entre outras ferramentas, cadastrar no Google Maps, na área do meu negócio, em outros canais. E também organizar a sua pauta de conteúdo para as mídias sociais, aquilo que você quer programar e está agendado para publicação em suas mídias. Vocês têm isso dentro do eBOSS Lifetime, essa organização dos seus conteúdos, para poder facilitar, copiar e depois somente publicar ali na hora que você precisar. Então, vocês têm isso de uma forma muito integrada, alinhada, com todas essas estratégias e com outras soluções novas que estão vindo muito em breve para a plataforma e para o ecossistema eBOSS Lifetime. E tudo isso de uma forma muito objetiva, de algo muito acessível, muito simples, para vocês investirem numa ferramenta tão poderosa que vai ajudar no dia a dia. Então, aqui tem 3 planos. Vamos falar do Plano Elite. O Plano Elite, apenas por R$ 49,80, vocês conseguem ter todas as ferramentas integradas na plataforma. Se vocês não querem trabalhar tanto a questão ainda do marketing, trabalhar a página Web Pro, né, que é uma landing page também, para quem não sabe, é um site de uma única página com informações do seu conteúdo, que você, inclusive, coloca lá um mini pitch de vendas, seus serviços e diferenciais, o link para o teu WhatsApp e suas redes sociais. Mas se você quer ter gestão de atendimento, finanças com estratégia, o Plano Master vai te atender muito bem. Mas para quem está começando e quer começar a arranhar, começar a sentir a prática do dia a dia dos atendimentos e gestão financeira, o Plano Essencial é o inicial para você começar a organizar a tua rotina, o teu consultório, os seus atendimentos, o seu negócio em si. E todos eles, vocês vão ter a oportunidade de experimentar por 10 dias gratuito. E nesse momento, vocês depois seguirem com aquele plano, ou fazer o upgrade ou downgrade, conforme a necessidade.
Então, essa plataforma eBOSS Lifetime vai unir esse diferencial no seu dia a dia com outros aspectos que nós estamos trazendo aqui de inovação, de conhecimento para vocês e de melhorias que vão cada vez mais ser um facilitador no dia a dia. E chegamos aqui, né, até o final dessa apresentação. Então, nós agradecemos e deixamos aqui um voucher que vai fazer toda a diferença. Escaneia esse código, esse voucher, que vocês vão conseguir acessar o site para abrir a sua conta e utilizando esse cupom de desconto, EUSUCESSO, vocês vão ganhar ainda 50% de desconto na primeira mensalidade. Uma oferta válida aí até dia 10 de maio, e aí, mesmo assim vocês vão ter 10 dias para desfrutar gratuitamente, podendo cancelar também quando quiser. Então, nós estamos trazendo diferenciais, uma facilidade e toda uma rede de apoio cada vez mais presente com vocês, para vocês se sentirem amparados daqui em diante, assistidos, e saber que vocês podem empreender sozinhos, mas a plataforma eBOSS Lifetime vai estar como um guia, um facilitador, um parceiro estratégico na sua vida para te ajudar a ter uma vida mais organizada, mais próspera e assim conseguir atingir os seus objetivos.